Olá! Nessa videoaula nós vamos dar continuidade à unidade sobre concreto adensado. Nós vamos terminar a parte dos ensaios, que é falar sobre, mostrar mais uma foto do ensaio de viscosidade pelo funil e também o ensaio de segregação, tá? E vamos falar sobre a norma 7212, que é do concreto dosado em central. Então, continuando a parte 1, aqui tem fotos da execução do ensaio do funil, né, de viscosidade, do funil V. Coloca-se o concreto na parte de cima do funil e vem quantos segundos o concreto ele cai no balde abaixo, tá certo? Pode ser menor do que 9 segundos ou entre 9 e 25 segundos, né, que faz para esse concreto derramar, tá? E o último ensaio seria o ensaio sobre o método da coluna de segregação. A gente verifica nesse ensaio, em despejo de concreto nessa coluna, ela é dividida em 3 partes e vê em que parte está a concentração maior dos grãos dos agregados para poder medir a segregação. Seria a parte 6 da norma 15823. Então, aqui a gente tem a divisão, né, dessa coluna por partes e aqui o espalhamento. Essas bolinhas pretas seriam o espalhamento dos grãos dos agregados, tá? Se é menor do que 20%, tá certo, do teu concreto, ele fica nessa parte inferior, né, ele vai ser classe de resistência de segregação VF1. Se é menor do que 15%, vai ser classe de segregação VF2. Tá? Aqui é um exemplo de um pilar que nós encontramos numa obra com uma bexiga enorme, né? Que a bexiga nada mais é do que esse concreto cara quente, ele não está lisinho, quer dizer que os grãos dos agregados teve algum tipo de segregação, tá? Ou então foi uma má compactação, um mau adensamento, mas aqui é um exemplo dessa segregação dos grãos dos agregados. Aqui é uma foto e aqui uma outra foto desse pilar também com o mesmo problema, tá? Ele estava em duas laterais do pilar. Isso aqui é o que comumente chama na obra de bexiga. A parte 1 dessa norma, da 15823, é a parte mais de requisitos gerais, né? Ela vai classificar o concreto adensável, tá? Em função da sua alta adensabilidade, tá? E ele vai dizer em que classes de massa específica o concreto se aplica, tá? E é muito importante frisar que esse concreto adensável é mais produzido em central. Então, se ele é mais produzido em central, tem uma norma que especifica esse concreto dosado em central, que é a BNT-NBR 7212, que teve a sua primeira versão publicada em 1984 e teve uma revisão em 2012. E ela diz as principais regras e diretrizes para a aceitação desse concreto dosado em central. Tá? Então, ela estabelece todos os requisitos para a execução desse concreto, né, do concreto dosado em central, e inclui também as normas de recebimento, como recebimento, controle de qualidade, dispensação dos materiais, como é que os materiais devem ser armazenados, como é que deve ser feita a dosagem do concreto, a mistura, o transporte e os critérios de aceitação e rejeição desse caminhão, né, que a gente chama de controle interno da central de concreto. O concreto dosado em central, aqui tem mais ou menos um esquema de como é que ele é produzido. Você vai ter o pátio dos agregados, né? Que você vai ter na parte de cima essas pirâmides, tá? Você vai ter os ensaios que tem que fazer no agregado graúdo, no agregado miúdo, tá? Que esses ensaios de granulometria, massa específica, massa unitária, teor de umidade, teor de argila, inchamento, tá? Teor de partículas leves, dimensão máxima característica. Tem também os ensaios que é feito na água, né, a parte do pH, se tem alguma matéria orgânica presente, se tem sulfatos, cloreto, açúcares, tá? Então, também tem a parte dos aditivos, os ensaios dos aditivos, tá? E a parte do cimento, que é a finura, a massa específica, o tempo de pega, tá certo? A resistência à compressão e o calor de hidratação. Aí você junta, né, esses agregados, junta com o cimento, junta com a água, faz a mistura, né, na central, e aí coloca dentro do caminhão, e aí o caminhão transporta esse concreto, o caminhão betoneira transporta esse concreto até a obra. Então, a BNT, a norma 7212, ela vai aplicar-se, né, a toda obra que utiliza esse concreto dosado em central, tá certo? Em conjunto com a norma 12655, que é a norma que rege a produção do concreto, tá? Ela estabelece alguns requisitos também com relação aos equipamentos que são utilizados na central para fazer a produção, como a balança,
tá? Para medir, para pesar os agregados, os dosadores volumétricos, as calibrações têm que ser periódicas das centrais de células de carga, né? Tá? E geralmente a cada de 3 a 6 meses essa calibração. Outro, ela estabelece também as tolerâncias para aquelas adições minerais que tenham efeito pozzolânico, como a silicativa e o metal caulim, tá? Ele estabelece as tolerâncias para a dosagem desses materiais, assim como ela estabelece as tolerâncias para as quantidades de aditivos químicos presentes na mistura e também a tolerância de água. A norma, ela especifica que essa mistura desses materiais, ela pode ser feita numa central dosadora ou numa central misturadora, tá? A central misturadora, né, os materiais, eles são misturados, materiais do concreto, que é o agregado miúdo, agregado graúdo, cimento, água, os aditivos, eles são devidamente dosados, são colocados dentro do misturador, dentro da central, e daí é colocado dentro do caminhão betoneiro para ser transportado até a obra, tá? É a central misturadora. E a central dosadora, você dosa os materiais, tá? Na central, coloca esses materiais dentro do caminhão e o caminhão é que vai fazer a mistura, tá certo? E aí você vai ter, né, essa tabela 1, ela mostra os parâmetros e limites para os caminhões betoneiros e centrais dosadoras, como a altura das facas fica dentro do tambor, a espessura das chapas de aço e a velocidade da mistura, que é o número de rotações por minuto, que vai variar entre 12 a 16 rotações por minuto do tambor. A norma também especifica, a 7212, especifica também a adição suplementar de água, quer dizer que na nota fiscal que acompanha o caminhão, tem que especificar a margem de segurança de litros de água que pode ser adicionado caso apresente algum problema no teste de abatimento. Quando o engenheiro autoriza colocar esse suplemento de água, a responsabilidade por esse suplemento de água, ele vai dizer quantos litros foi colocado, a nota fiscal e assina a responsabilidade total do engenheiro. Tá? E também tem a adição suplementar de aditivo. Caso tenha problema no slump, já que o concreto veio com aditivo polifuncional, que é um plastificante, redutor de água, mais retardador de pega, se tiver apresentar algum tipo de slump e o caminhão esteja naquele prazo de 3 horas, né, de aceitação do caminhão na obra, você pode redosar esse concreto utilizando uma adição suplementar de aditivo superplastificante. E aí, nesse caso, quem vai assinar a nota fiscal é a cimenteira e o engenheiro da obra. E aí a responsabilidade é compartilhada. Tá? Então, a gente sempre tem que pensar que quando a gente vai redosar o concreto com água, dizer que quanto menos água você utilizar, melhor. Porque quanto menos água, você vai ter uma resistência à compressão maior, você vai ter uma resistência à tração maior na flexão e vai ter uma maior resistência à abrasão. Quanto menos água. E quanto mais você vai ter uma porosidade menor, vai ter uma baixa retração, vai ter uma baixa exudação, vai ter uma maior molaridade e uma maior durabilidade. Quanto maior for a quantidade de água, esses efeitos vão ser inversos. Então, qual é o tempo de transporte que é aceitável para o caminhão chegar na tua obra? O tempo começa a iniciar quando o cimento entra em contato com a água, ainda na dosadora, tá? E aí, esse prazo, tá certo? Desse concreto, a norma a 12655, junto com a 7212, ela recomenda que o concreto chegue com até 3 horas para você aceitar, tá certo? Só que o recomendado é que o concreto chegue com até 1h30 para poder você fazer, que é 150 minutos, para você fazer o slump test, tá certo? Dá tempo de descarregar o carro, e aí você molda os corpos de prova para poder ir para o ensaio de resistência à compressão. Até, por exemplo, 180, até que é 150 minutos, que são 2h30, né? É o ideal. Porque 180 minutos já está no limite. Aí você vai fazer com que o caminhão volte. Então, o pedido do concreto, segundo a norma ABNT NBR 7212, ela pode acontecer pelo pedido do concreto, ou seja, pela resistência de projeto, que é pelo FCK, tá? Ou pode ocorrer pelo consumo de cimento, ou pode ser pela composição do traço. Se for pelo pedido do FCK de projeto, o concreto deve ser solicitado especificando o FCK,
né? A classe de agressividade ambiental, a dimensão máxima característica do agregado graúdo e a classe de consistência, que é o slump test, né? O intervalo do slump test do concreto no seu estado fresco. E se for um concreto autoadensável, a classe de espalhamentos, que é o slump flow. Se for pedido em termos do consumo de cimento, o consumo de cimento tem que ser dado por metro cúbico de concreto produzido, tem que ser fornecida a dimensão mais característica do agregado graúdo e a classe de consistência, ou o abatimento, que é no concreto convencional, ou também slump flow, no caso de concreto autoadensável. E se o pedido for feito pela composição do traço, o concreto deve ser solicitado informando as quantidades de cada material, componente, por metro cúbico de concreto, tá? Incluindo-se aí o caso dos aditivos químicos, se for o caso. Então, ainda podem ser solicitadas algumas outras características padrões, como o tipo de cimento, o tipo e o teor do aditivo, o tipo e teor de adição, metalcalina, silicativa, o fator água e cimento, o consumo de cimento máximo ou mínimo, o teor de ar incorporado, o tipo de lançamento, se é lançamento convencional, se é concreto bombeado e outras informações. Então, geralmente, quando o caminhão chega à obra, o caminhão tem que ser acompanhado de um documento de entrega. Esse documento de entrega é a nota fiscal. Nessa nota fiscal deve indicar que informações: a hora do início da mistura, que foi a primeira adição de água, o volume do concreto, tá? A classe de consistência, que é o abatimento, tem que dizer a dimensão mais característica do teu agregado graúdo, tem que indicar o fator água e cimento, o quantitativo de materiais, que é o traço, tem que ter o lacre, tá certo? E tem que também dizer a margem de segurança de água, tá? Que você pode adicionar caso dê algum problema no teu teste de abatimento. Com relação ao teor de aditivo suplementar, aí você vai ter que entrar em contato com o suporte técnico da cimenteira. E a carta de traço quando for solicitada. Tá? A carta de traço, o que ela é? Ela diz a data e a elaboração da carta de traço, ele identifica o código do traço, dá as especificações do concreto, especifica os materiais que foram utilizados, quem foram os fornecedores de insumo, a quantidade em massa de cada componente do concreto e tem a assinatura do responsável técnico. A norma 7212, ela prevê ainda o controle de processo de dosagem da central, né, e a análise estatística para o desvio padrão desse processo, tá? Geralmente, aí, quando você tem, quando o concreto que você vai receber em obra é o concreto dosado em central, mas que ele é o concreto autoadensável, ele tem que ser, você tem que verificar os 5 tipos de ensaios que é feito, né, desse concreto autoadensável. Alguns só podem ser feitos no laboratório, outros podem ser feitos na obra, como do espalhamento, que é o slump flow, e do anel J, tá? E deve seguir a norma 15823, tá certo? Né? Além disso, você tem que ter tem que também moldar os corpos de prova e fazer o teste de resistência à compressão dos corpos de prova cilíndricos para dar a aceitação do concreto endurecido. A resistência aos 7 dias tem que dar 70% da resistência de projeto e aos 28 dias o rompimento tem que dar 100% da resistência de projeto. Além disso, quando você trabalha na indústria pré-fabricados, né, você tem que ter a frequência, né, de controle dos elementos estruturais armados, elementos estruturais protendidos, e tem que fazer os ensaios para poder você ter esse controle de qualidade, que está na parte 1 da norma 15823, que você está utilizando concreto autoadensável, tá? A parte 1 também tem um anexo estabelecendo o guia para estabelecimento de requisitos do controle do concreto autoadensável no seu estado fresco em função da sua aplicação. Quem seriam essas classificações? Seriam essas tabelas, que ela vai classificar, tá certo? Vai dizer qual é a melhor aplicação de acordo com a sua classe de espalhamento, né? Em milímetros, se for da classe SF1, espalhamento 650 milímetros, SF2 foi espalhamento 750 milímetros, e SF3 foi espalhamento de 850 milímetros, e diz a aplicação de cada um, né? De acordo com a viscosidade, também vai dizer, de acordo com o tempo, de acordo com o ensaio do funil, tá certo? E da habilidade passante, né? Aí vai dizer a aplicação adequada para cada tipo de classe,
tá ok? Né? E também vai também falar com relação à classe de viscosidade, associando também o da habilidade passante do anel J e da caixa L, dizer a que tipo de estrutura é mais adequada à sua aplicação. Né? Por exemplo, da classe PL1, PJ1, ele vai ser mais aplicado para lajes, painéis, elementos de fundação, etc. E também tem correlação quando você vai classificar da aplicação desse concreto de acordo com a classe de resistência à segregação, tá? Que é aquela separação dos grãos dos agregados. Aí ele vai dizer para que tipo de estrutura ele é mais adequado. Então, essas são as tabelas do anexo A, de acordo com cada ensaio que é feito no seu concreto totadensável. Tá? Então, o concreto totadensável, ele é muito utilizado, como a gente pode ver aqui, para a base de torres eólicas, tá? Que é a segunda foto da parte superior, tá certo? Para estruturas que você tem uma curvatura, um elemento mais curvo, né? Que você precisa de uma fluidez maior para dar essa forma ao teu concreto. E esse concreto adensável, uma das obras que foram utilizadas, ele que tem essas formas curvas, foi essa obra que foi feita um projeto do Oscar Niemeyer, tá? Que é o Tribunal, se não me engano, de Contas do Estado de Minas Gerais, aqui fica em Belo Horizonte. Para dar essa forma bem arredondada, tá certo? Para utilizar concreto tatadensável que precisava de uma fluidez maior. Tá? Então, aqui a gente termina a nossa unidade concreto tatadensável e terminamos a parte teórica da disciplina de materiais de construção civil 2.